Pessoal, boa noite. O Wellington Mall, né, trazendo mais uma vez a semana aí do relatório on-chain da Glassnode, semana 19, tá? Vamos lá, então o título que eles trazem nessa semana é que com o aumento nas taxas levam o mercado a cair, tá? Os touros eles continuam sob muita pressão essa semana, né, com os preços caindo para 33 aí, né, que a gente olhou hoje. A lucratividade da rede caiu os 10% que a gente comentou na semana passada. E essa fraqueza também apareceu nas ETFs. A gente tem uma contração na demanda do supply também, e a gente viu que teve uma urgência nos depósitos de moedas nas exchanges, né? Então, o pessoal realmente zerando suas posições. Então, assim que o mercado ele vem passando por essa alta volatilidade, a força vendedora, ela só subiu nessa semana, né? Então, o mercado respondeu na quarta-feira a decisão do Fed com aumento de 0,5% das taxas de juros. Na quarta-feira fez o mercado reagir de uma forma boa, mas na quinta-feira a gente teve um sell-off no mundo todo e a rede Bitcoin acabou e todas as criptomoedas também acabaram sofrendo com isso, né? Então, nessa edição, primeiro a gente vai dar uma olhada na lucratividade da rede, né? Como que isso mudou com essa pancada na venda que a gente teve e o aumento na dor dos investidores, né? E seguindo o estudo que a gente trouxe na semana passada, tá? E daí, a partir disso, a gente vai olhar também como que os investidores, os indicadores e os dados reagiram com esse sell-off, né? Então, os indicadores que a gente vai olhar essa semana é o tamanho e a urgência das transações para a mempool, tá? Logo vou explicar o que é uma mempool também. A entrada e saída nas exchanges, como os gatilhos e dados do fluxo de capital, né? O mercado de derivativo, as liquidações neles também, para a gente entender se isso é um evento de desalavancagem ou não, e como isso está afetando reagindo no preço também, né, fazendo o preço reagir, na verdade. O fluxo nos fundos para as exchanges, né, os trades realizados pelas ETFs do Canadá, que são os maiores do mundo, e a primeira grande contração de supply de stablecoins que a gente tem nos últimos anos, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, então, é a semana 19, né, encerrou no domingo. A gente teve a mínima aqui de 33.800, mas hoje a gente perdeu essa região e chegou a bater 30, né? Então, esses dados a gente vai olhar que eles são equivalentes até o domingo, tá bom? Domingo, dia de hoje, dia 8. Vamos lá, então, para o primeiro gráfico aqui. Então, como a gente comentou, né, os touros aí, né, os compradores estão sobre uma forte pressão aí, né, de venda, né? Então, os touros, os compradores estão ali nas cordas, na defesa mesmo, tentando encontrar um suporte que a gente possa chamar de suporte mesmo, né, que você marque esse fundo do mercado. Então, hoje a gente está com mais de 50% de drawdown, desde o topo histórico que foi lá em novembro, né? E apesar desse número já ser alto, né, e já é um tanto quanto doloroso, quando a gente compara com os outros drawdowns que a gente teve nos últimos bear markets, né, então a gente teve julho do ano passado aqui 54%, né, e 2015 a gente teve 85%, 2018 e 2020 aqui 83% e 77%, né. Então aqui 2020 o Covid e 2018 a grande crise que a gente teve no Bitcoin aqui chegou a bater 83%, tá? Ou seja, então, a gente comparado ao número atual que a gente tem, né, em 2021, a gente teve a entrada de grandes institucionais, então a gente tem uma nova estrutura no mercado, né? Então, o máximo drawdown que a gente teve, que a gente tem que comparar mais, né, hoje em dia é com o do ano passado, porque a estrutura e o tamanho do mercado agora ele se equivale muito ao mercado do ano passado. Então, a gente está na mesma região de 50%, né? Vamos ver o que a gente tem por vir ainda. Vamos passar para o próximo aqui, né? Que esse aqui a gente comenta qual é o mesmo dado que a gente trouxe na semana passada sobre a lucratividade da rede, né? Então, na semana passada, a gente estava com 70% da rede com lucro, e a gente trouxe isso, né? Esse dado que a rede poderia cair mais 10% em relação à lucratividade, né? E que essa região de preço seria justamente os 33 mil, né? Hoje a gente bateu 30 mil, então a gente diminuiu mais ainda esse valor aqui, né? Então, a gente chegou num valor de 60% e provavelmente agora menos de 60% da lucratividade da rede, né? Ou seja, é toda a oferta que a gente tem no todo o supply, né? Os endereços e as entidades, né, que estão no lucro. Então, 60%, provavelmente um pouco menos aí quando bateu 30 mil hoje, é a lucratividade da rede, né? Então, esse número é um número importante porque em janeiro de 2018, 2020 ali, e também no bear market de 2018 a gente ficou
com essa lucratividade no mercado durante um tempo, né? Então, em 2018, a gente esse percentual de lucratividade ele foi anterior ao grande evento de desalavancagem em janeiro de 2019, ali, né, final de 2018 e janeiro de 2019. E depois, em janeiro de 2020, aqui a gente bateu essa região e, na sequência, a gente teve em março de 2020 o Covid, né, que foi um evento à parte, né. Então, uma coisa que a gente chama atenção, né, a gente já está num ponto para poder marcar um fundo de mercado, como a gente teve aqui em janeiro de 2020, né, foi marcado um fundo de mercado, o mercado chegou a subir, depois entrou o Covid e acabou com a brincadeira. Em 2018, a gente também teve nessa região, os preços chegaram a subir, depois a gente teve a grande capitulação de 2018. Então, a gente está nessa mesma região. Então, se a gente for repetir esse ciclo, então provavelmente a gente deve ter mais uma pernada de alta, para então ter um evento de capitulação se o ciclo for simetricamente ali, né, e se repetir da mesma forma que aconteceu nas últimas vezes que a gente chegou nessas regiões de lucratividade da rede, tá? Então, partindo para o próximo gráfico aqui, a gente vai separar um pouco essas entidades aqui, né? Então, aqui a gente separa os supply, as entidades e os endereços, e esse gráfico ele mostra para nós a lucratividade nos últimos 30 dias, né? Então, a gente vê que esses dados, esses investidores aqui, né, eles andam sempre alinhados, né, com o mercado, né, ou seja, está diminuindo a lucratividade, está diminuindo a deles ali, então eles estão sempre andando bem parecidos ali, bem paralelos, né? E daí, a partir desses três tipos de investidores, a gente consegue criar esse outro indicador aqui, que é uma média de todos eles, né? E ele indica para nós, assim, como se fosse um estresse financeiro, né, entre aspas, vamos dizer assim, dos investidores no Bitcoin, tá? Então, nos últimos 30 dias, mais de 15% da rede entrou na zona de prejuízo não realizado, tá? E esse declínio é o quarto mais forte dos últimos 3 anos que a gente tem aqui, né? Então, a gente teve o mais forte aqui no Covid, né, em 2020, a gente chegou a ter menos 35% aqui, né? Isso levando em consideração o indicador de 30 dias, tá, pessoal? É a média de 30 dias, tá? Depois, em junho do ano passado, a gente chegou a menos 18, metade de dezembro ali, né, logo após o topo histórico, 19%, e agora 15,5%, provavelmente um pouquinho menos agora que o Bitcoin bateu a 33. Então, esse indicador aqui ele foi mensurado quando o Bitcoin estava em 34 mil, tá bom? Isso chama atenção para nós, né? Que esses outros fundos aí que a gente teve foram mais fortes, então o Covid, que foi o grande evento de desalavancagem, né, 35%, a gente deve ter beirado aqui os 18 a 19, provavelmente com essa queda de hoje, né, até o 30 mil que o Bitcoin chegou a bater o preço dele. Então, partindo para o próximo indicador aqui, aqui a gente já vai começar a olhar alguma coisa mais on-chain, tá? Então, a rede Bitcoin ela vem crescendo muito forte nos últimos anos, né? A gente sempre vem batendo nessa tecla e a gente mostra isso, né? Esses dados mostram isso para nós, né? A gente vê a criação de ETFs, os mercados derivativos cada vez mais maduros, as stablecoins também cada vez mais maduros, cada vez com mais fluxo, mais volume de dinheiro sendo negociado, né? E entender como que todos esses dados eles estão reagindo a esse sell-off é algo que a gente é muito bom para dar uma ajudada a gente a entender o que está acontecendo, o sentimento do mercado, né, o sentimento dos investidores, como o mercado está se comportando, para auxiliar na nossa tomada de decisão, né? Então, um dos primeiros que a gente vai olhar aqui é esse Trend Score, tá? Esse Trend Score, ele mede o sentimento preferido do mercado, onde quando a gente tem cores roxas, mais escuras aqui, o mercado ele está numa tendência de acumulação, ele está mais comprando do que vendendo, tá? E quando a gente tem essas cores mais claras, tendendo para o amarelo aqui, quer dizer que o mercado está distribuindo, ou seja, os investidores eles estão se desfazendo das suas posições. Então, hoje, né, desde metade de maio até metade de abril para cá, a gente vê que a gente a cor dominante é o amarelo praticamente, que o laranja para o amarelo, né? Então ele chama atenção para nós aqui que está em 0,2, ou seja, o mercado ele está realmente distribuindo os bitcoins, né? Não está mais com aquela tendência de acumulação que a gente estava vendo nos últimos 3 meses aí. Outro indicador que comprova isso para nós, aqui é um indicador que a gente já trouxe, esses dois a gente já trouxe em outros relatórios. Esse aqui ele mensura, é o mesmo sistema de cores, né, onde o azul quer dizer acumulação extrema e o vermelho quer dizer liquidação extrema, né? Então a gente aqui ele separa
por tamanhos de carteiras, tá? Então, aqui são carteiras com menos de um Bitcoin, aqui carteiras de 1 a 10, 10 a 100, 100 a 1000, 1000 a 10 mil e carteiras maior de 10 mil, né? As baleias, as famosas baleias. Então, o que chama atenção para nós aqui, era uma coisa que a gente vinha acompanhando, a gente mensurou acho que umas 2, 3 semanas atrás esse indicador, e a gente notou que a gente tinha uma grande tendência de acumulação aqui, desde os camarõezinhos aqui, né? São os investidores pequenos, né? Com menos de um Bitcoin, e eles dominaram aí desde fevereiro, de 1 a 10, então aqui em março começaram de 10 a 100, e também as baleias começaram a acumular mais a partir de março aqui também, né? Mas de maio, né, metade de abril para cá, a gente vê que as baleias, elas dominam as vendas. Então a gente vê que os investidores pequenos, eles tendem ainda a continuar uma certa acumulação, mas as baleias venderam com muita força na metade de abril para cá, o que explica também essa queda nos preços agora com essa força toda, tá? Então, partindo para o próximo gráfico aqui, que é o Mempool Numbers of Transactions por comportamento, tá? Então, esse indicador aqui, esse mempool, ele é quando a rede ela está muito congestionada, né? Então, a tua transação, eu estou fazendo uma transação, mas a minha transação ela entra numa fila de espera. Quando ela está nessa fila de espera para ela ser minerada pelos mineradores, ela está nessa mempool, tá? Então, essa mempool, ela é como se fosse uma fila de espera para então a transação ser minerada, né? Então, esse indicador, ele traz para nós aqui, então, essa urgência dos investidores, né? Então, a gente viu aqui que a gente bateu um pico de 42.800 transações entraram na mempool, ou seja, 42 mil, quase 43 mil transações ficaram na fila de espera, que é a máxima histórica que a gente tem desse indicador aqui, que é um indicador que ele tem pouco tempo, né? Então, o dado de histórico que a gente tem dele aqui vem de outubro para cá. O que isso quer dizer para nós? Ele que ele mensura para nós, né? A urgência dos investidores, né? Então, se a mempool está muito congestionada, está muito lotada, a rede está muito congestionada. Então, isso demonstra que há muita urgência dos investidores em negociarem seus bitcoins, né? Seja ou em comprar ou em realizar, tá? Então, o que isso daí chama atenção para nós? Que o sell-off da semana passada, a gente teve aí 43 mil bitcoins mais entraram nessa fila de espera, né? E é o maior fluxo de entrada de bitcoins para serem transacionadas desde que esse indicador foi criado, como a gente comentou, né? Então, isso chama para nós a urgência do indicador e o quão estressados os indicadores, os investidores ficaram aí de quinta-feira para cá, após a conferência do Fed aí e esse sell-off que teve no mercado global todo, tá? Outro indicador também que segue essa mesma linha de urgência, esse aqui ele mensura as taxas, né, cobradas pelos mineradores, né? Ou seja, a gente teve um pico aqui de taxas que os mineradores conseguiram receber, né, que foi de 3 bitcoins aí em taxas, né, nessa última semana, tá? Então isso como mostra mais uma vez para nós a quantidade de transação que foi realizada na última semana, que é esse sell-off, né? Então, os valores mais altos que a gente chegou a ter, comparado a esse evento que a gente teve agora nessa última semana, ele é o evento de desalavancagem que a gente teve aqui no começo de dezembro, tá? Então, quando a gente confirmou aqui a entrada nessa tendência de baixa mesmo, né? Então, a gente teve esse alto valor aqui de desalavancagem, que foi um dia que o Bitcoin chegou a cair 34%, tá? Então, hoje, a gente tem uma máxima maior do que essa. Ou seja, mais uma vez, mostrando esse pânico que a gente está tendo, né? Eu acho que é o evento de capitulação. Pelo visto, ele acabou de apontar aí para nós, está mostrando as caras para nós. Então, é o momento de a gente acompanhar bem o mercado, que com certeza isso daqui pode ser um ótimo ponto de oportunidade, né? Partindo para o próximo indicador aqui, que é o Exchange Fee Dominance, né? Então, ele mostra para nós, também mostra para nós essa urgência, né? Ele mensura essa urgência também, mas esse aqui ele mostra para nós as taxas cobradas pelas exchanges, né? Então, a gente olhou agora as taxas que os mineradores recebem, né? Batendo máxima histórica, e essa aqui são as taxas cobradas pelas exchanges, né? A dominância das exchanges, tá? Então, 15% de todas as transações feitas aí foram feitas pelas exchanges, tá? Então, é o segundo maior valor que a gente teve, né? O primeiro é o sell-off do ano passado, de maio, né? Que é o evento de grande desalavancagem que a gente teve.
o outro topo era em 2017, né? Então, próximos ao fim da máxima de 2017. Então, a gente teve aquele rally de alta gigantesco, e em 2017 a gente começou a apontar para baixo. Então, a gente teve esse pico aqui, que foi 12% de taxas na on-chain cobradas pelas exchanges, né? Agora a gente está em 15%, então provavelmente hoje aí é capaz desse dado até ter subido um pouquinho mais, tá? Vamos seguir aqui o próximo indicador. O próximo indicador, ele mensura para nós a entrada e saída nas exchanges, né? Então, lembrando que sempre que está entrando o Bitcoin nas exchanges, esse é um dado de que os Bitcoins estão sendo vendidos, né? Então, eu tiro o meu Bitcoin da exchange, guardo na minha wallet, ele é um outflow, né? Ele está saindo da exchange, então eu estou guardando, é um sinal de acumulação. Quando os Bitcoins estão entrando nas exchanges, é um sinal de venda. Aqui a gente está mensurando o valor em dólar, tá? Então, ele é o oposto. Então, se está entrando dólar, é investidor comprando. Se está saindo dólar, é investidor sacando dinheiro, né? Então, a gente teve aqui, durante 2021 e 2022, uma média de 750 milhões em dólares, né, por dia aqui em ambas as direções, que chegava a bater aqui 1,5 bi. E esses valores, eles eram um tanto quanto baixos, né? A gente estava mais ou menos nessa região aqui. Nessa semana, a gente teve mais de 3 bi de movimentação, né? Ou seja, a gente teve 1,5 para baixo aqui, né? 1,55 para baixo e 1,6 de entrada, né? Então, mostrando que, na verdade, até estava entrando mais dinheiro do que saindo dinheiro das exchanges, tá? O maior valor agregado que a gente teve na história aqui, ele é do final do evento de desalavancagem do ano passado, né? Onde a gente bateu aqui 4 bi de sell-off aqui, né? Quando a gente teve o sell-off em maio do ano passado. E depois a gente teve aqui também 2,6 e 2,8 aqui em outubro e novembro no all-time high, tá? Então esses são os valores máximos que a gente teve de entrada e saída nas exchanges, né? E uma coisa que chama atenção para nós também aqui é o quão a rede cresceu, né? Então a gente vê aqui em janeiro de 2021 que a gente chama atenção, que é quando a rede Bitcoin ela mudou de patamar, que marca bem a entrada dos institucionais, né? Então a gente começou a ter transações com mais de 10 milhões de dólares aí, eram transações que a gente olhou na semana passada, na semana retrasada, são transações que dominavam as transações na rede, né? Então, isso daqui mostra justamente para nós isso, né? Então, em janeiro, a gente vê que a gente tem esse pico aqui, a gente vê muita entrada de dinheiro na rede Bitcoin e muito saque também, né? Que é algo saudável para a rede, né? Então, tá entrando e tá saindo, a realização de lucros e tudo mais, né? Como a gente já vem comentando nas outras semanas. Então, durante 2021 e esse ano, a gente teve, né, essa média, vamos dizer assim, que ficou aqui entre 1,5 e 1,6 para cada lado, com picos em determinadas regiões, né? Então, isso aqui mostra para nós que a rede subiu de patamar, né? Mas esse ano, com toda essa queda que a gente teve, a gente vê que esses números de transações aqui, esses números de entrada e saída, né, esse fluxo de entrada e saída, ele veio diminuindo, e a gente teve um pico nessa última semana com esse sell-off, né? Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Esse sell-off aí provavelmente está dando uma desanimada nos investidores aí, mas é um momento de oportunidade. Então, de repente, a gente pode voltar a ter picos aqui de entrada de dólares na rede. Bom, a gente então comentou sobre a entrada e saída, né? Então, agora vamos dar uma olhada nos dados off-chain, né? Que eles chamam, que são os dados, nesse caso, uma off-chain é uma holding, né? Então, a holding, ela tem os seus bitcoins e você compra o ETF, né? Então, ele é um dado off-chain, mas a gente tem acompanhado eles também, que são os dados on-chain e off-chain, que a gente consegue entender como que o mercado está se comportando, qual que é o sentimento do investidor, né? Acho que é basicamente isso que a gente busca entender o que está acontecendo e comparar com os ciclos anteriores, né? Então, nos últimos 2 anos, muitos ETFs foram criados, né? Então, a gente teve ETFs sendo criados aqui no Brasil, e tem os do Canadá, que são os maiores, que a gente sempre acompanha, os do Canadá, que eles são os balizadores, assim, né, para esse ramo de atividade na rede, né. Então, nesses ETFs, desde novembro, há um comportamento dominante de entrada de dinheiro e adesão desse produto, né. Mais azul, né, que a gente vê aqui, que vem subindo isso daqui, a dominância é de entrada de dinheiro nessas ETFs.
mas a gente viu que da metade de abril para cá teve um grande saque, né, nessas ETFs. Então, mais de 6 mil bitcoins foram sacados por semana aqui, quando a gente bate o pico, né? Então, isso aqui está alinhado com aquilo que a gente está vendo da fraqueza dos preços, né? Então, está saindo o Bitcoin, né? O pessoal dos ETFs estão sacando, né? O investidor que comprou o ETF está sacando esse dinheiro, esse ETF, ele está tendo que vender seus Bitcoins, está tendo que liquidar seus Bitcoins para ter a liquidez e pagar os investidores que compraram o ETF, né? Então, isso mostra que está tendo uma venda grande, na verdade, de ETFs, é uma venda não chega a ser uma desalavancagem, né, que a gente sempre traz aqui, e na verdade isso aqui é mercado spot, é mercado à vista, tá? Então, já que a gente comentou, né, sobre desalavancagem, que isso aqui é venda de mercado à vista, vamos olhar como que os mercados futuros, open interest aqui, ou seja, os derivativos estão se comportando, né? Então, a gente comentou semanas atrás que esse dado, esse indicador, ele vinha caindo, né? Esse volume, ele vinha caindo, né? Como desde o final do ano aqui, né, para cá. E a gente vê agora aqui que na quarta-feira a gente teve uma grande entrada de dólares, né? Esse indicador mencionado por dólar, teve uma grande entrada de dólares nos mercados derivativos, tá? Então, como a gente comentou, na quarta-feira saiu a ata do Fed e o mercado subiu, reagiu de uma forma muito boa, né? Todos os mercados reagiram bem, o nosso mercado nacional aqui também reagiu bem na quarta-feira, mas na quinta-feira a gente teve um sell-off no mundo todo e a gente pode ver que aqui na quarta-feira entrou aproximadamente 1 bilhão no Open Interest, aqui nos mercados derivativos, mas no dia seguinte esses valores já tinham sido praticamente completamente liquidados, né? Então ele volta para o mesmo patamar que ele estava na terça-feira aqui, né? Ou seja, o pessoal comprou, se alavancou e na quinta-feira já foi estopado e já voltou para os patamares que estavam antes desse evento, tá? Vamos partir para o próximo indicador aqui. Esse indicador, ele mede a mudança diária nos mercados derivativos, né? Então, aqui a gente olha mais uma vez, comparando com o que a gente acabou de falar, mostra isso para nós, né? Que no dia 3, que foi na quarta-feira, a gente teve uma entrada um tanto quanto grande de bitcoins, né, no mercado futuro, ou seja, 30 mil bitcoins aqui entraram no mercado futuro, foram comprados, e no dia seguinte, 25, quase 25,5 aqui já tinham sido liquidados, né? Ou seja, subiu, na quinta-feira já teve o sell-off, todos esses investidores que entraram nos mercados derivativos já foram liquidados no dia seguinte, tá? Então, a gente acaba não tendo evento de desalavancagem aqui porque o valor ele está muito justo, está muito próximo ao que entrou num dia anterior, né? Então, quando a gente chama atenção para um evento de desalavancagem, que foi aqui um evento no 4 de dezembro, que marcou, né, o início desse bear market aqui, em maio de 2021, que é o grande evento de desalavancagem que a gente sempre chama atenção também, esse pico de desalavancagem foi bem maior aqui, né? Foi bem maior mesmo, que quando a gente teve o short squeeze em julho de 2021, que iniciou a tendência de alta ali de 2021, a gente teve aqui um outro evento de desalavancagem aqui também, que é muito mais alto do que os valores de desalavancagem que a gente acabou tendo na quinta-feira. Então, o que chama atenção para nós aqui? A gente olhou os ETFs, teve um grande saque dos ETFs do Canadá, que são produtos à vista, né, mercado spot, ou seja, o mercado spot vendeu bastante só dos ETFs, e quando a gente chama atenção para os mercados derivativos, a gente vê que não é um evento de desalavancagem, tá? Porque nos derivativos a gente não teve o mesmo pico de desalavancagem que a gente teve, e a gente teve um efeito chicote aqui, né, que num dia entrou 30 mil, no outro dia desses 30 mil que entraram, 25 mil já foram liquidados, né? Ou seja, só sobraram 5 mil ali dos alavancados, tá? Vamos partir, então, já que a gente está falando dos mercados futuros e sobre essa liquidação, genericamente falando, durante esses eventos de desalavancagem, a gente espera um grande volume de liquidações, como eu acabei de comentar ali, né? Que são essas posições sendo fechadas. Mas como a gente acabou de comentar, né? Esse dado, ele não teve uma relevância, porque a gente não teve esse grande evento de desalavancagem. Quando a gente olha aqui a quantidade de
de liquidações que a gente teve nos mercados futuros, ela é equivalente a 0,2% de todo o volume do mercado derivativo no dia. Ou seja, não é um evento de desalavancagem. E ele mostra aqui que a maioria, aqui, né, 61,5% desse pico que a gente teve aqui na quinta-feira, ele foi na liquidação dessas posições long, né, que vem a calhar com o que a gente acabou de comentar sobre a liquidação que teve, né, no dia anterior entrou muito dinheiro, no dia seguinte todo esse dinheiro que entrou já foi liquidado, né? Então, esse indicador mostra para nós que os mercados futuros, derivativos e a alavancagem, a desalavancagem, na verdade, né, não está tendo, não é o grande driver, não é o grande líder, não é o que está guiando esse sell-off que a gente está tendo, porque não está tendo esse evento de desalavancagem, então não é nos mercados futuros que está vindo essa força vendedora, tá? Então vamos partir para o próximo aqui. Outro indicador que a gente consegue olhar também aqui, né, que é outro off-chain aqui, são as stablecoins, tá? Então, como a gente comentou, né, em janeiro de 2021, os grandes institucionais entraram no mercado, a gente teve um grande aumento no volume da rede Bitcoin, consequentemente nas stablecoins, né? Então, de janeiro de 2021, a gente pode ver que elas saíram aqui de um agregado mais ou menos de 5 bi, e hoje a gente tem mais ou menos 158 bi de altcoins, tá? De dólares em altcoins, ou seja, a gente teve um crescimento em 2 anos aí de 2.800% no volume das stablecoins, tá? De dinheiro nas stablecoins, né? Então, até é isso, né? Você quer comprar o seu Bitcoin lá, você bota o teu dinheiro na exchange, ele vai estar em BRL, mas a gente sempre tende a converter ele para um SDT da vida, que é o grande dominante hoje, né? 52% de todas as stablecoins é o SDT, tá? Então, e você quando vende, volta para o SDT, né? Eu pelo menos faço assim. Todos os pareamentos que a gente analisa aqui são o Bitcoin barra o SDT, Ethereum barra o SDT, né? Então tá sempre linkado a uma stablecoin. Então a gente olha esse indicador aqui das stablecoins para entender como que está sendo esse fluxo de entrada e saída, né? Então a gente teve aqui do abril desse né, no último mês aqui, abril desse ano, né? A gente tinha mais de 160 bilhões em stablecoins e a gente teve uma queda aqui de 3,3 bi de dólares saíram do mercado. Se está saindo dos stablecoins aqui, esse dinheiro está saindo do mercado de criptomoeda. Então, como a gente estava olhando agora há pouco ali, a entrada e saída de dólares no mercado, né, nas exchanges. Então, esse outro indicador, ele mostra para nós as stablecoins, né? Então, se está saindo dinheiro das stablecoins, isso está mostrando para nós que o dinheiro realmente está saindo não só do Bitcoin, ele está saindo do mercado de criptomoeda como um todo. A gente está tendo todos esses medos, todos esses riscos estão acontecendo na macroeconomia, no mundo por um todo. Então, as stablecoins, a gente consegue mensurar que isso está acontecendo aqui realmente nas criptomoedas também, não só no Bitcoin, tá? Então, partindo para o último gráfico aqui, outra coisa que chama atenção para nós sobre a desalavancagem também, né? E essa saída das stablecoins e tudo mais, a gente comentou algum tempo atrás, né, em alguns relatórios atrás, sobre a taxa de juros que estavam sendo pagas no mercado dos derivativos, né, que era de 3% no ano, que é a mesma coisa que o Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos está pagando. Ou seja, se eu vou receber uma taxa de juros igual ao que o Tesouro americano está pagando, que é um produto muito mais estável, muito mais seguro, por que eu vou manter o meu dinheiro em Bitcoin? Por que eu vou manter o meu dinheiro em criptomoedas exposto a criptomoedas, né? Então, isso também é outro fator que confirma o que a gente já tinha trazido lá atrás, né? Essa visão, e realmente está sendo confirmado pelas stablecoins também, né? A gente vê que está saindo dinheiro das criptomoedas, né? Então, vamos olhar aqui esse último indicador dessa semana, né? O último gráfico da galera dessa semana. Ele é a mudança do supply das stablecoins numa média de 30 dias, né? Então, ele pega aqui cada barrinha dessa ela é equivalente a 30 dias, né? Um agregado de 30 dias. Então, a gente pode ver que, particularmente desde maio de 2021, que foi o grande evento de desalavancagem que a gente teve,
o USDC, ele tem sido o maior contribuidor no crescimento de supply das stables, tá? Então, teve uma grande entrada em USDC. Tá? O que mais teve entrada nas stablecoins foi o USDC, que foi mais adotado, né? E agora é a primeira criptomoeda que sinaliza para nós uma grande saída, né? Então, a gente teve esse pico de entrada aqui em maio do ano passado, e agora a gente vê que esse indicador ele caiu e chegou a ter um saque de quase 3 bilhões aqui em 30 dias dessa supply, né? Ou seja, é a primeira vez que a gente tem uma contração de stablecoin tão grande assim, tá? O USDT, ele, na verdade, ele absorveu uma parte desse valor, mas isso é um baita de um alerta para nós, que as stablecoins também estão correndo um determinado risco, assim, né? Tá? E isso também confirma para nós o que a gente comentou de não ser um sentimento do mercado derivativo, não ser um sentimento de desalavancagem, e sim os investidores como um todo estão saindo do risco do Bitcoin, não querem ficar expostos às criptomoedas. Então, não é só o Bitcoin, e sim as criptomoedas, tá? Bom, esse é o relatório da Glassnode dessa semana. Eu vou fazer só um resumo, uma conclusão aqui do que a gente viu e das coisas que vem acontecendo, que a gente vem trazendo aí, né? Que uma coisa está sempre linkada aos outros relatórios que a gente vem falando, tá? Então, como a gente vem comentando, o mercado Bitcoin ele vem cada vez se amadurecendo mais, né? Vem cada vez crescendo mais e mais dinheiro do institucional entrou na rede, né? Que é o que a gente comentou, que em janeiro de 2021 a gente tem esse pico de volume, como a gente olhou agora há pouco também, o volume transacionado, as stablecoins, tudo o volume que teve a partir de janeiro de 2021, né? O crescimento que teve, né? Como a gente olhou, as stablecoins elas aumentaram o volume de negociação em 2.800% de volume, ou seja, entrou 2.800% mais dinheiro do que tinha há 2 anos atrás, tá? Então isso torna o Bitcoin, como está entrando todo esse dinheiro, esse é um dinheiro de institucional, porque é um volume muito grande de dinheiro, está deixando o Bitcoin e as criptomoedas cada vez mais correlacionadas aos mercados tradicionais e a esses choques macroeconômicos que a gente tem. Então, ainda mais agora que a gente está tendo condições monetárias sendo cada vez mais apertadas, taxa de juros e tudo mais, que afetam o mercado global como um todo, como as criptomoedas agora estão sendo muito balizadas, estão sendo muito utilizadas e adotadas por grandes investidores, por grandes instituições, não é surpresa que esse mercado reaja de uma forma muito parecida com o que está acontecendo nos mercados globais, tá? Então, de uma maneira geral, o mundo como um todo reagiu com muita volatilidade com esses anúncios do Fed, né? Que ele está aumentando esse aperto de liquidez por todos os mercados, então a gente está tendo essa alavanca, esse sell-off gigante no mercado como um todo, tá? Então, nessa semana, a gente buscou nos dados on-chain e nos dados off-chain, justamente para anotar, né, tentar entender o que estava acontecendo, e a conclusão que a gente pode chegar é que é um agregado, né, de fraqueza do mundo como um todo, né? Como a gente falou, o Bitcoin está correlacionado cada vez mais com o mercado geral, então é esperado que ele reaja dessa forma também. Então, o sentimento que a gente tem hoje é cada vez um sentimento de mais medo, né? A gente viu esse sell-off são investidores zerando suas posições, né? Ele não é um evento de desalavancagem, como a gente estava acompanhando nos últimos meses aí, né, para tentar entender como é que o mercado ia reagir. Como a gente olha hoje, não é um evento de desalavancagem, e sim um evento de capitulação do mercado como um todo, está tirando o dinheiro da rede Bitcoin, está tirando o dinheiro das criptomoedas, tá? Que suporta aquilo que a gente comentou também dos yields, né, que eu acabei de comentar, de estarem pagando 3% ao ano. Então, né, por que que eu vou manter o meu dinheiro exposto a criptomoedas, que é muito mais volátil, sendo que 3% um tesouro dos Estados Unidos de 10 anos me paga também, e eu vou ficar muito mais tranquilo, menos exposto a risco, né? O outro ponto que a gente tem aqui também, para finalizar, que é que o Bitcoin ele continua, né, correlacionado, né, como a gente comentou, e ele é cada vez mais adotado, né? A gente viu que ele estava sendo cada vez mais adotado no mundo como um todo, mas ao mesmo tempo essa correlação dele com os mercados tradicionais
eles podem ser negativos para um lado mais fundamentalista do uso da rede Bitcoin, né? Então, a gente quer ter uma economia descentralizada e tudo mais, né? Os discursos que a gente tem do Bitcoin e das criptomoedas, mas quando a gente tem uma crise, né, no mundo como um todo, o mercado de criptomoedas acaba reagindo da mesma forma, né? Então, é algo que põe uma pulguinha atrás da orelha aí para tirar, né, para botar em xeque, na verdade, um dos grandes argumentos do uso da rede Bitcoin, né? Tá bom, pessoal? É isso que a gente tem essa semana. Então, esse evento de capitulação, ele, pelo visto, chegou mesmo, né? A gente não sabe até quando ele vai ser, mas com certeza é um momento de oportunidade. Não se alavanquem, né? Não vamos buscar alavancagem, mas para a montagem de posições aí, eu acho que é um momento bem interessante. A gente vem trazendo todas as semanas que a gente estava muito perto desse evento de capitulação, né, e que muitos indicadores on-chain mostram para nós um possível fim de um bear market, né, o final de uma segunda fase do bear market, para a gente então ter esse evento de capitulação e extinguir com toda a força vendedora, e então a gente começar a ter os preços reagindo para cima de novo, que dinheiro entre novamente na rede. Então agora a gente está bem no olho do furacão, a gente está bem no meio desse sell-off. Então, o que a gente precisa ver agora é que volte a entrar dinheiro para a gente confirmar se o Bitcoin vai repetir os outros ciclos quando a gente teve um evento de capitulação. Então, toda vez que a gente teve um evento de capitulação, na sequência o Bitcoin reagiu, né, recuperou essa queda e iniciou um bull market, né, iniciou um rally de alta. Então, a gente está agora bem nesse momento, né, bem hoje que está acontecendo isso, né, bem essa semana que está acontecendo isso. Então, vamos ficar de olho, porque para montar posições de longo prazo, já pelos dados on-chain que a gente vem analisando, a gente já tem um sinal interessante aí, né? Lembre-se, não vão colocar todo o dinheiro, vão devagar, responsabilidade. E, e é isso, pessoal. Mais uma vez, os dados on-chain da Glassnode aí sendo confirmados para nós, né? Toda semana a gente traz alguma coisa aqui e essas coisas elas vêm acontecendo, né? Ó, vamos ficar de olho com determinada coisa e de repente essas coisas acabam acontecendo. Então todas essas análises que a gente vem fazendo hoje, elas mais uma vez se comprovam, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa um comentário pra gente aí, não deixa de dar o likezinho, deixa o joinha aí, se está gostando, tem alguma sugestão, dá uma sugestão para nós, quer aprender alguma coisa a mais, está com dúvida sobre algum assunto, chama atenção para nós ali, a gente tenta trazer mais informações e explicar o que são cada um desses termos, né, que é um tanto quanto confuso, mas conforme a gente vai estudando isso toda semana vai ficando cada vez mais claro, a gente consegue entender cada vez mais como que funcionam esses dados on-chain. Beleza, pessoal? Muito obrigado, boa noite aí, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês estão assistindo isso. Deixa o like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, aqui no Rapidinhas, tanto no canal do Viana lá que a gente faz a live toda segunda-feira. Valeu, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Até mais.